Olha, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre razão e fé no pensamento medieval, sobre o Santo Agostinho e a patrística, os padres da igreja. Para os cristãos, o homem e o universo eles foram criados por Deus. A fé surge como uma forma de conhecimento que alcança verdades que a razão não é capaz de alcançar. A autonomia da razão é ameaçada diante dos questionamentos sobre a existência de Deus, verdades que ela sozinha não é capaz de penetrar e explicar. A razão passa a ser vista como um dom, uma luz que Deus concedeu ao homem para que ele possa discernir o conhecimento do bem e do mal. Nessa concepção de conhecimento, a razão e a fé não são opostas. A razão é vista como uma qualidade inata criada por Deus e a fé é um dom potencializado na relação do homem com Deus. O cristianismo busca na razão uma compreensão mais ampla e elaborada dos mistérios da fé. Não basta crer. As verdades professadas pela fé precisam ser demonstradas através de uma lógica, de uma coerência baseada nos princípios da razão. Enquanto se desvenda os conhecimentos sobre a verdade das questões que se referem ao desenvolvimento da natureza da humanidade, a fé é para os que creem, fazendo-os aceitar. A fé é para os que creem, fazendo-os aceitar e conviver com as questões dos mistérios da existência que apenas o homem e a razão não são capazes de solucionar. Através da razão e da fé, o homem alimenta o seu intelecto e o seu espírito, condições para o desenvolvimento de todas as potencialidades que o humanizam. A partir dessas informações, podemos concluir que, na filosofia medieval, a ideia de homem se amplia. O homem não é apenas um ser racional. Define-se como um ser racional e um ser de fé. A fé não pode ser vista como um obstáculo para a razão, ao contrário, ela surge como uma ampliação da dimensão do conhecimento humano a ser explorado. Motiva o homem e o ser humano na sua busca. Alimenta o anseio pela busca incansável da verdade, característica fundamental que distingue o ser humano dos outros seres. Podemos afirmar que no pensamento medieval, filosofia e religião não são contraditórias, uma vez que a razão humana é um reflexo da razão divina que a criou. Os dois tipos de conhecimento, razão e fé, se originam da mesma fonte, que é Deus. Isso significa que, para os cristãos, a verdade não é uma construção humana, mas uma revelação divina àqueles que creem. A fé torna-se a condição para o conhecimento da verdade que está em Deus, e o conhecimento racional ele deve se subordinar ao conhecimento alcançado através da revelação. Ocorre-se uma tentativa de conciliação entre o conhecimento natural da natureza, que surge da razão humana, a filosofia, com as suas leis e seus métodos próprios, e o conhecimento sobrenatural, transcendente, sagrado, que não se origina da razão humana, mas da revelação divina. Razão e fé, embora participem da mesma verdade, são formas de conhecimento diferentes e possuem autonomia em seus objetivos e áreas do saber. Dessa relação entre razão e fé, que se complementam na busca da verdade, surge uma nova ciência cristã, que é a teologia, o estudo científico de Deus. Tem uma curiosidade com a música O Sonho Impossível, Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo vencível, negar quando a regra é vencer. Sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar este mundo, cravar este chão, não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que beijei foi meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Tem Impossible Dream, composição de Joey Dario, Rich Lake, versão em português do Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra. Então vamos às atividades aí, o problema principal do pensador medieval era o da conciliação entre fé e razão. Embora o cristianismo não seja uma filosofia, ele afeta de forma profundamente o pensamento filosófico da época. Uma vez que o filósofo cristão se depara com o problema da sua realidade diante da realidade de Deus. A partir da frase crer para compreender, de Santo Agostinho, explica a relação entre fé e razão no pensamento medieval. Para o filósofo medieval, a verdade não é uma construção do ser humano, mas uma revelação divina àqueles que creem. A razão e a fé não são opostas. A razão é vista como uma qualidade inata. Nós já nascemos com ela criada por Deus, e a fé é um dom adquirido na relação do homem com Deus. O cristianismo busca, na razão, uma compreensão mais ampla e elaborada dos mistérios da fé. Não basta crer, as verdades professadas pela fé precisam ser demonstradas através de uma lógica, de uma coerência baseada nos princípios da razão.
enquanto essa desvenda os conhecimentos sobre a verdade das questões que se referem ao desenvolvimento da natureza da humanidade. A fé é para os que creem, fazendo-os aceitar e conviver com as questões dos mistérios da existência. Que o homem e a razão não são capazes de solucionar. Buscam a conciliação entre a fé e a razão. Acreditam que a fé nos revela as verdades que estão em Deus e só depois a razão nos confirma a crença. Então, enquanto essa desvenda os conhecimentos sobre a verdade das questões que se referem ao desenvolvimento da natureza da humanidade. Então, a alternativa que melhor define a expressão que é para compreender no contexto da filosofia medieval é: a fé revela as verdades e a razão nos confirma através da crença. A fé e a razão se contrapõem na busca da verdade, para os medievais não. A crença é a única forma de acesso à verdade, para os medievais não. A razão também colabora e justifica a fé. A compreensão da verdade é o mesmo que revelação não. A compreensão é com a razão, a revelação você acredita pela fé. Então, Santo Agostinho é patrística. A patrística compreende o período do século I, aliás, depois de Cristo, do século II ao século VII, VII, VIII, a partir das pregações dos apóstolos Paulo e João e dos primeiros padres da igreja. Sua preocupação consiste em fornecer argumentos racionais para a fé e as ideias cristãs e defender também o cristianismo contra o paganismo e as heresias. Destaca-se entre seus principais pensadores o principal padre da igreja, da patrística, o Santo Agostinho, que viveu em 354 a 430. Ele retomou as questões platônicas, em especial a teoria das ideias, adequando essa teoria ao pensamento cristão. O inteligível torna-se um mundo sagrado, o céu, o mundo de Deus, onde estão as ideias perfeitas, todas da mente de Deus. Deus é identificado como a ideia do bem, sumo bem de Platão. A verdade, então, está em Deus, o fundamento e criador de tudo que existe. Podemos alcançá-la tendo fé em Jesus Cristo e orientando os nossos pensamentos e ações por meio dos ensinamentos das Sagradas Escrituras, segundo o Santo Agostinho. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.